Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tô na Bolsa Vivendo de Renda. Hoje nós vamos para o episódio 3 da série do zero, onde eu tô passando para vocês ali o caminho passo a passo para vocês conseguirem dar o start aí na vida de vocês como investidor e buscando aí fazer uma renda passiva, certo? Com o nosso patrimônio aí aportado na bolsa, ok? Hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic. No episódio 2 a gente comentou sobre a alocação na carteira, né? A gente construiu a nossa carteira ali, as classes de ativos que a gente vai estar aportando, né? E então no episódio 3 a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa Selic, né? Quando a gente está com um período de alta da taxa Selic, que é o nosso momento atual, certo? O que a gente deve olhar, né? O que a gente deve ter em mente que está acontecendo, certo? E quando a gente tem abaixo da taxa Selic, né? O que a gente... quais os ativos ali que são interessantes a gente fazer esse aporte, né? Na baixa e na alta da taxa Selic. Certo, galera? Bora lá. Os nossos avisos aí de sempre, né? Não é uma recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo que eu falo, de nenhuma classe de ativo, seja renda variável ou renda fixa. A gente não faz recomendação de compra, de venda, de nada, de nenhum ativo, ok? Curta o vídeo, pessoal. Se foi útil para você, curta o vídeo, deixa o like aí, certo? Isso aí ajuda o YouTube a passar o vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal, ok? Se você não é inscrito ainda no canal, se você acompanha os vídeos aí e não é inscrito ainda, se inscreva no canal para você não perder os outros vídeos e também isso ajuda a gente aqui. E compartilhe aí com os amigos, certo? Vocês têm amigos aí também que investem, né? Então, mandem o vídeo para eles. A taxa Selic, certo? A taxa Selic ali nada mais do que uma taxa básica de juros da economia brasileira, certo? O sistema especial de liquidação e custódia, certo? É usado pelo Banco Central para emissão, certo? De compra e venda de títulos públicos, ok? A gente tem ali a Selic Meta, que ela é definida pelo Copom, certo? O Copom ele se reúne ali e define uma meta para a taxa Selic, certo? Isso daí é feita para quê? Por que eles fazem isso? É para fazer o controle da inflação do país, certo? Quando a inflação está muito alta, certo? Muito elevada, eles têm que desestimular o consumo, certo? Para que o IPCA caia, certo? Para a gente não ter uma inflação muito alta no país. E isso eles utilizam o que? A taxa Selic, certo? Eles aumentam a taxa Selic. Quando eles aumentam a taxa Selic, eles desestimulam o consumo do país, certo? E, consequentemente, a inflação cai. E a mesma coisa ao contrário. Quando a inflação está baixa, né? Eles têm que incentivar o consumo aqui para ter mais dinheiro no mercado, para rodar a economia. Então, eles diminuem a taxa Selic para quê? Incentiva o consumo, mas em contrapartida aumenta a inflação, certo? Então, a taxa Selic é uma espécie de taxa que eles utilizam ali para controlar a inflação, certo? Temos também a Selic Over, que é uma média ponderada que eles fazem ali de todas as operações feitas no sistema Selic com duração de um dia útil, que é as operações que são feitas entre bancos, certo? E isso daí eles influenciam, a Selic Over é influenciada na formação do CDI, certo? Depois a gente vai falar sobre o CDI também num próximo vídeo, certo? O Banco Central, pessoal, ele altera a meta Selic e influencia os títulos que são indexados a ela. Então a gente viu nos vídeos ali de renda fixa, quem não viu, vou deixar o link para vocês. Tem vários títulos ali que são indexados à Selic, certo? Temos lá o Tesouro Selic, alguns títulos também são indexados, certo, na taxa Selic. Então, esses títulos que não são pré-fixados, são pós-fixados à taxa Selic, eles vão sofrer o quê? A alteração ali, certo, que o Banco Central fez. Então, se ele aumentou a taxa Selic, aquele título vai render mais. Se ele diminuiu, ele vai render menos, certo? E o custo da captação dos bancos muda, certo? De acordo com essa taxa que eles alteram. Com uma redução de Selic,
certo? Os empréstimos vão ficar mais atrativos. Então, vai ficar melhor para as empresas e também para pessoas físicas irem no banco pegar empréstimo, porque o juro vai estar menor, ok? E com isso estimula o consumo da população, certo? Então a gente vai ter um consumo mais acelerado com uma Selic baixa, certo? E em contrapartida a inflação vai aumentar, o IPCA vai aumentar, certo? Com o aumento da Selic, os empréstimos vão ficar mais caros, os juros para você pegar um empréstimo lá vai estar pior, certo? E acontece o quê? Vai desestimular o consumo. Então vai ter vai segurar a galera ali no consumo e vai ter o quê? Uma queda da inflação. Então quando a inflação atinge um patamar muito alto, o Banco Central, o governo, faz essa artimanha. Eles aumentam os juros para pegar empréstimo e vai segurar o consumo, a inflação vai cair. É dessa forma que eles fazem o controle, certo? No nosso momento atual, a gente está com uma taxa Selic alta, né? No momento aí está aproximadamente 13,75% ao ano, a nossa taxa Selic, certo? Em momentos que a gente tem uma Selic alta dessa, a gente vê um movimento no mercado que é a procura muito alta pela renda fixa, certo? Então, muitos títulos de renda fixa são muito procurados no momento. E são lá o Tesouro Selic, né? Alguns CDBs que são fixados ali também no CDI, certo? Porque o CDI também fica alto com isso. Então, tem essa migração de renda variável e o olhar volta para a renda fixa, certo? Isso daí, como a gente tem um olhar aqui de longo prazo, certo? A gente investe e fica para longo prazo. A gente, na renda variável, em esse determinado momento, a gente tem uma queda muito alta ali em fundos imobiliários e ações também. Então, a gente tem ali uma oportunidade de upside em algumas áreas na renda variável. Então, a gente vê ali empresas que estão bem descontadas, certo? Então, a gente tem uma oportunidade de fazer aportes na renda variável, né? Principalmente em fundo imobiliário. E na renda fixa, a gente pode fazer aporte? Sim, mas a gente tem que fazer um aporte na renda fixa agora com títulos com taxa fixa. A gente busca agora um título ali que tem uma taxa fixa. Por quê? Vou te explicar. A Selic está alta, está 13,75% ao ano. Ah, mas se eu pegar um tesouro, um título que é pós-fixado na taxa Selic, ele vai estar me rendendo 3,75. Concordo com você. Mas o ano que vem não vai estar 3,75. Certo? No momento que o governo baixar essa taxa Selic, o teu investimento que você fez aqui agora, pensando em 13,75, ele vai estar a 8%, a 6%, entendeu? E assim, a taxa Selic vai cair, entendeu? Ela não vai ficar nesse patamar. Porque a gente tem que incentivar o consumo aqui no país, para a economia rodar. Então, em determinado momento, esse título vai estar te rendendo um valor de Selic baixo, certo? Então, a gente busca agora o quê? Títulos que tenha o rendimento pré-fixado. Por quê? Você vai pegar um título pré-fixado ali, provavelmente ele vai estar com um valor igual ou um pouco superior à Selic, certo? Então vai ter ali, a gente já vi títulos ali de renda fixa a 14%, 15% ao ano, pré-fixado. Então, quando você pega um título desse pré-fixado, você está garantindo 15% ao ano, certo? Então, mesmo que a Selic cair, você vai ter aquele título, aquele rendimento de 15% ao ano. Então, isso é uma coisa interessante. Também a gente pode olhar para o Tesouro IPCA, certo? Para ter um patrimônio ali também protegido da inflação. E a gente tem um olhar agora para o Tesouro IPCA da seguinte maneira. Ah, mas o IPCA está baixo, né? Com isso a inflação vai cair. Concordo? A inflação vai cair. Mas como? A gente vai estar comprando aí títulos, por exemplo, de 2045, certo? Então ali ele vai estar te rendendo o IPCA mais 6,57, conforme eu coloquei o print aí para vocês, ó. O que acontece? Ele vai render para a gente o IPCA mais
6,57. Então ele vai te dar um rendimento real de 6,57, certo? Em determinados momentos, quando o IPCA está baixo, esse mais 6,57% tende a ter um valor um pouco mais elevado do que o normal, certo? Se a gente pegar um determinado momento com o Tesouro IPCA+, onde a inflação estava num período de alta, essa taxa a mais que ele está rendendo aí, que seria o 6,57, geralmente fica na casa dos 3, 4%. Então, agora é uma oportunidade legal de você pegar uma rentabilidade real um pouquinho mais elevada. Então, é um olhar também crítico para a gente fazer. E eu coloquei também, listei um tesouro pré-fixado aí de 2029 que está a 13,61% ao ano, certo? É uma oportunidade também boa a gente ter uma rentabilidade de 13,61% aí fixo e garantido pelo FGC, certo? Que são a renda fixa. No mais, no momento, como eu estou buscando um upside na carteira, certo? Minha carteira no momento é baixa, certo? Então a gente está olhando também para renda variável, para fundos imobiliários e ações aí que estão descontadas, né, por causa dessa migração da galera, né? Muitos fundos também saem da renda variável e vêm para a renda fixa, né? Então isso daí acontece uma queda no mercado, né? Então gera uma oportunidade para a gente estar aportando nessas ações aí e fundos imobiliários também. Fechou, pessoal? O vídeo de hoje foi isso, foi mais um overview sobre a taxa Selic e mostrar para vocês o que é uma alta da taxa Selic, o que é uma baixa da taxa Selic, né? E como que a gente pode estar se beneficiando dessas altas e baixas da Selic para nossa carteira, né? O que a gente tem que olhar realmente na hora que a gente vai fazer um aporte, né? A gente tem que analisar a situação que a gente está no mercado, né? Se a gente está com uma Selic alta, a gente está com uma Selic baixa, certo? E ver qual que é o melhor caminho para a gente tomar no momento, né? Nem sempre aquele ativo que você está comprando pode ser uma empresa ótima ou um título público ótimo para você comprar, mas pode ser que tenha determinados momentos sejam mais bem aproveitados para você fazer aquele aporte. Então, talvez no momento agora não compense você fazer o aporte e sim colocar na sua reserva de oportunidade para você esperar um momento que possa te trazer um upside bem melhor na sua carteira e no seu rendimento também. Fechou, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o terceiro episódio aí da série e até a semana que vem.